Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da jornada do eletricista de sucesso, que é esse curso completamente gratuito que nós estamos fazendo aqui para vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marlon, eu sou eletricista e fundador do curso Projeto Eletricista de Sucesso, né? Onde eu te ensino a aumentar a sua renda com a elétrica residencial e predial, isso tudo mesmo se você estiver começando do zero, tá ok? E nesse curso aqui, né, totalmente gratuito que nós estamos fazendo para vocês, você está aprendendo que com a elétrica você tem muitas oportunidades e uma delas é dominar o dimensionamento, né, que vai te dar aí ou vai te trazer conhecimento para fazer qualquer tipo de instalação, né? E através desse conhecimento você pode alcançar aí salários ainda maiores, né? Através do seu serviço. Isso aí, né, vai gerar para você uma estabilidade financeira, né? Vai gerar segurança financeira para você, né? Uma vez que você tem isso, né, você vai poder ter mais tempo com a sua família, tempo de lazer, né? Você vai poder viajar aí com seus filhos, né? Vai poder pagar os boletos em dias e ainda sobrar um dinheirinho, né? Você vai se tornar um eletricista reconhecido, vai ter seu trabalho valorizado ainda cada vez mais. E aumentar a sua renda na elétrica exige alguns fatores. E usar a estratégia certa para vender o seu serviço é um desses fatores. Lembrando, pessoal, que venda não tem nada a ver com o fato de você ser comunicativo, de você ser uma pessoa desenrolada, tá bom? Provavelmente vai ter muitos aqui que se consideram comunicativo, mas não consegue ter clientes com frequência, tá bom? Conseguir serviço ou vender, né, o seu serviço exige estratégia. Você precisa ali de um método, tá bom? E assim, o direcionamento correto e o método com um plano de ação é o que vai te ajudar a romper no seu serviço todos os meses. Outro fator determinante é ter segurança na qualidade do serviço que você faça. Isso significa que você precisa dominar de fato a elétrica, né? E quando eu falo dominar a elétrica, isso inclui dimensionamento, montagem e organização, né, de um painel, de um quadro de distribuição, sem medo de entregar o seu serviço e ele dar um problema depois, né? Quando você passa a dominar esses fatores, acaba de uma vez por todas aquele medo de fazer, né, o tão temido dimensionamento, de fazer ali uma casa completa, né, do zero, por exemplo, sabe? Sabe aquele medo que você não vai dar conta? Isso vai deixar de existir, né, depois que você dominar isso. E sabe o que é melhor? Quando você domina esses fatores, o medo de não conseguir ter o retorno financeiro ou fechar o serviço, ele vai embora. Eu sei que provavelmente, né, você se identificou com algum desses medos, porque eu também, né, tive esses medos, já passei, já enfrentei eles, tá bom? Mas eu quero aqui te tranquilizar, porque assim como eu passei por eles, você também consegue passar, tá bom? E na aula de hoje você vai ver junto aqui comigo que saber aí qual painel escolher e quais equipamentos utilizar no painel é uma peça-chave, né, uma peça fundamental na hora de você fazer o serviço. Dominar isso vai trazer o que? Economia para o seu cliente, né? Vai trazer segurança para o seu cliente. E se você juntar essas duas coisas e apresentar para ele, eu nem preciso te falar o que vai acontecer, né? Ele vai te procurar aí porque você traz esses benefícios para ele, tá bom? E antes de entrar na escolha do painel e dos equipamentos, eu quero aqui dar uma revisada bem rápido com você naquilo que a gente aprendeu lá na primeira aula desse curso gratuito, tá bom? Então vamos lá, olha, o que foi que a gente aprendeu, né? Primeira coisa, a oportunidade que a elétrica ela pode trazer para nós. Nós também aprendemos, né, que sabendo dimensionar, você vai estar preparado para qualquer instalação que aparecer aí para você, tá ok? Aprendeu também como fazer o dimensionamento de uma sala comercial ali junto comigo, né? Nós fomos juntos ali e viu que até mesmo você iniciante consegue fazer isso, né? E você também ali aprendeu que o dimensionamento ele é fundamental para você se tornar um profissional capacitado e preparado para qualquer tipo de instalação que o seu cliente estiver precisando, tá bom? Por isso, pessoal, se você ainda não assistiu a primeira aula, corre lá, eu preciso que você volte lá e assista, porque daqui a pouquinho, tá, ela vai sair do ar, então daqui a pouquinho ela não vai estar mais disponível, tá bom? E eu também aqui quero agradecer, né, a todos que já assistiram, né, estão lá comentando, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo. Agora, você está pronto para definir os equipamentos e montar o nosso painel? Então, bora lá! Bom, pessoal, então vamos lá, né? Na aula passada a gente, né, aprendeu a realizar o dimensionamento, né? Realizamos o dimensionamento da sala comercial, juntamente com o banheiro ali que nós estávamos usando como exemplo, para nós definirmos, né, qual seria
os circuitos, né, a quantidade de circuitos, o disjuntor geral, falamos sobre o cabo que nós iremos utilizar, definimos aí esses parâmetros, tá bom? E agora, né, nós vamos agora definir quais os componentes do nosso quadro de distribuição, né? Vamos definir desde o tamanho da caixa de distribuição, o modelo, né, do quadro que nós vamos utilizar, qual o layout que, né, nós vamos montar ali, quais os equipamentos, né, de proteção nós vamos colocar nesse quadro, tá bom? Então agora nós vamos aprender mais sobre isso, tá ok? Então vamos lá comigo, né? Vamos trazer aqui para a nossa tela, para a gente ficar um pouco mais fácil o nosso entendimento. Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, nós vamos voltar no finalzinho aqui da aula passada, tá? Nós vamos pegar aqui essa tabela, tá bom? Nós vamos colocar aqui só para a gente ter de referência aqui, né? E a gente não se perder, né, na hora que a gente dimensionar o nosso painel, tá? Então, ó, quem estava aqui na aula passada, né, vai entender muito bem como é que nós chegamos nesses valores, né? Nós temos aqui a carga, temos corrente de projeto, temos a bitola aqui do condutor, temos a corrente do condutor e a corrente, né, do disjuntor, tá bom? E aí, como é que vai funcionar isso aqui agora, pessoal? Uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é o seguinte, né? Nós vamos agora aqui identificar, né, quais os disjuntores nós temos, né? Qual o tamanho ali dos disjuntores, né? Então vamos lá, olha só. Nós vimos que, né, que nós temos um total aqui, ó, de acordo com o que nós calculamos na aula passada. Olha só, nós temos um disjuntor geral mais 4 disjuntores aqui, né, dos 4 circuitos, tá bom? Sendo que, vamos lá, o disjuntor geral, ele é um disjuntor o quê? 2 vezes 32 amperes, e o circuito C4, ele é um disjuntor 2 vezes 20. E por que eu estou frisando isso daqui, né? Por quê? Porque eles são disjuntores bifásicos. E talvez você vai perguntar, mas o que isso vai influenciar, né? Gente, isso aí na hora da gente escolher o painel, é muito importante a gente saber, né, quais os modelos de disjuntores nós temos, tá, né, no nosso quadro. Por quê, gente? O painel, quando você vai comprar ele, né, ele é definido ali por posições, né? Quantas posições? O cara vai te vender, olha, tem um painel aqui de 20 posições de disjuntores, tá bom? Mas quando você fala de posições, você considera um disjuntor monofásico, tá ok? Então, por exemplo, olha, um disjuntor, né? Vamos lá, ó. Um disjuntor. Vamos colocar aqui, ó. Um disjuntor monofásico, ele é igual a uma posição. Ele ocupa ali uma posição. Um disjuntor bifásico, ele é igual a 2 posições, tá bom? Então, por isso que é importante. Agora, um disjuntor trifásico, ele ocupa 3 posições dentro do nosso painel, tá bom? Então, por que é importante, né, eu saber quais são aí os modelos dos meus disjuntores? Porque isso vai influenciar na hora de eu comprar, né, ali o meu painel, tá bom? Então, por exemplo, olha só, se nós fôssemos considerar, né, só isso daqui, aliás, né, só esse circuito nosso aqui, nós já temos aqui, olha, nós temos um total aqui, né, de 5 disjuntores, porém, nós precisamos aqui, né? Nós precisamos, por enquanto, de um total de 7 posições, correto? Vamos lá, vamos conferir, ó. 2 posições do nosso disjuntor geral. Com a posição do nosso disjuntor C1, 3. Com a posição do nosso disjuntor C2, 4. Com a posição do nosso disjuntor C3, 5. Com mais 2 posições aqui do nosso disjuntor C4, 7 posições. Então, até aqui, né, nós precisamos aí de 7 posições, pelo menos, né, para a gente poder fazer o nosso painel, tá ok? E aí, pessoal, vai entrar um outro detalhe muito importante. O que mais eu preciso saber? Eu preciso saber qual modelo, né, do disjuntor que eu vou utilizar, né? Por que eu preciso saber qual modelo de disjuntor que eu vou utilizar? Gente, porque é o seguinte, né? Disjuntores de modelos diferentes, nós vamos ter aí uma certa dificuldade na hora de fazer a alimentação desses disjuntores, tá bom? Hoje nós temos aqui, né, basicamente 3 tipos de disjuntores que a gente costuma ver por aí, tá bom? E nos quadros de distribuição, pessoal, eu costumo dizer que são apenas 2 tipos de disjuntores, tá? O primeiro deles, o mais comum de todo, é o disjuntor, né, padrão
DIN que a gente fala, tá? Disjuntor padrão DIN. E qual é o disjuntor padrão DIN? Vou colocar uma foto dele aqui, só para vocês, né, conseguirem aqui identificar, tá bom? Então, esse camarada aqui, ó, ele é, né, lá o disjuntor padrão DIN, tá bom? E por que que ele é padrão DIN? Porque tá vendo aqui, ó, a fixação dele é feita por aqui, ó. Essas travinhas que tem aqui atrás deles, elas fixam ali, né, no trilho DIN. Então, ele é considerado, né, o disjuntor aí padrão DIN, tá bom? Então, já o disjuntor, né, o outro modelo que a gente encontra bastante aí no mercado, é o disjuntor que padrão NEMA, né? Então, o segundo disjuntor que a gente encontra é o padrão NEMA, né? E qual que é o disjuntor padrão NEMA? Gente, aqui onde, né, eu moro, digamos assim, na minha região, o disjuntor padrão NEMA é aquele disjuntor que é utilizado lá na caixa da CEMIG, sabe aquele pretinho? Ele, né, é o padrão NEMA, né? E qual que e geralmente ele é utilizado apenas lá, né? E qual que é a diferença, né, do padrão NEMA para o padrão DIN? A diferença é essa aqui, ó. Vamos lá. O padrão NEMA é esse cara aqui, tá vendo? E a fixação dele, tá vendo que ele não tem... esse aqui ainda, né, ele tem aqui uma abertura, né, mas na verdade, então, essa aqui não é nem a foto, gente. Vou colocar aqui a foto para vocês do padrão NEMA, né? E a diferença, igual eu falei, a diferença vai ser na fixação, tá? A fixação dele vai ser um pouco diferente, tá? Você vai ver que ele tem uma certa diferença ali na hora de você fixar ele, né? Porque ele não encaixa, né, dentro do trilho DIN, tá bom? Ele é feito ali, né, através de umas orelhinhas, né, se a gente pode dizer assim, né, que parafusam ele ali no, na caixa, né, se a gente pode dizer assim, tá bom? Então, tô pegando aqui, ó, vou achar uma foto aqui para vocês. Achei aqui uma fotinha, vou colocar aqui para vocês, ó. Esse cara aqui, ó, é o padrão NEMA, tá vendo? GE, tá vendo? Aqui atrás aqui, ó, você encaixa a orelhinha, né? Ela vem solta. Você vai encaixar ela aqui atrás aqui, né? E você vai parafusar ela lá no quadro, tá bom? Geralmente alguns painéis também, eles já vêm, né, com os ganchinhos ali, justamente para você, né, a fazer a instalação aí desse disjuntor padrão NEMA. Então, por isso é muito importante a gente saber, né, qual modelo a gente vai usar para a gente também comprar o painel correto, tá bom? E, por exemplo, qual que é a diferença aqui, né, basicamente entre esses dois? Gente, vai fazer, né, a mesma função. Um pouco que a gente fala um pouco da diferença, o padrão NEMA, pessoal, ele tem uma resistência mecânica muito maior do que o padrão DIN, tá? O padrão DIN, ele é um disjuntor termomagnético, né, e ele é muito mais sensível, tá bom? Então é por isso, né, que nós utilizamos aí na grande maioria das vezes, né, principalmente para divisão dos circuitos, o padrão DIN, tá? E o padrão NEMA, de fato, né, ele é utilizado aí, né, lá na caixa da CEMIG, porque, né, como eu disse, ele tem uma resistência aí mecânica muito maior. E por último, né, nós encontramos aqui, né, o padrão caixa moldada, tá? E qual que é o padrão caixa moldada? São disjuntores, pessoal, bem maiores, tá? Eles são aí bem mais robustos, né? Geralmente você vai encontrar eles só em quadros aí maiores, né? Em quadros aí de grande porte, ou também utilizados aí, né, na hora de fazer o disjuntor geral, tá? Você também encontra ele, né? E da mesma forma, né, que o NEMA, ele também tem uma fixação diferente. Tá vendo esses furinhos aqui? Ó? Ele tem esse furinho aqui, tem esse furinho aqui, tem esse furinho aqui, tem esse furinho aqui. Ele é fixado através de parafuso, né? Então, você vai ter que, né, na hora de você colocar ele na placa, você vai ter que marcar, você vai ter que furar, né? Passar um macho lá e fixar ele, né, através aí de parafuso, tá bom? Então nós temos esses três padrões aí na hora da gente, né, fazer as nossas instalações. Você pode se deparar, né, com qualquer um deles, tá bom? E por que eu falei, né, que a gente tem que saber qual que a gente vai usar, gente? É o que eu disse, né? Vamos lá. Para você conseguir, né, fazer um quadro bem bacana, você vai ter que definir o layout dele. Então, por exemplo, olha, como é que eu vou definir o layout do meu quadro, né? Então eu vou colocar ali, né? Eu vou usar um quadro no layout ali na vertical. Posso utilizar, é muito comum a gente ver. Os quadros no layout vertical, você vai utilizar ali, né, um barramento tipo espinha de peixe. Não sei se você já ouviu falar, se você já viu desse modelo, né? Tem aqui uma fotinha também para colocar para vocês. Então vamos lá, olha, nós temos aqui, né, os tipos de layout que nós podemos utilizar, né? Tipos de layout, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui, né, o vertical, tá bom? Que ele é em pé, né? Ele fica em pé. Como é que funciona? Ele fica lá desse jeitinho aqui, tá vendo? Então, quando você, né, tem lá
um quadro lá, né, que ele tá em pé, né, ele tá na vertical, tá vendo, ó? Olha só. E perceba que esse modelo aqui é até interessante, né? Geralmente a gente vê, às vezes, né, o disjuntor geral lá em cima, mas o disjuntor geral dele ele vem aqui embaixo, tá vendo? Você consegue comprar essa caixa aqui pronta, olha só. Né? Se você for pegar aqui, ó, isso aqui é um quadro maior, né? Ele tem aí várias entradas aqui de disjuntores, tá bom? Lembrando que cada perninha dessa aqui, olha, é uma posição, tá bom? Então, por exemplo, eu quero um quadro aqui, né, de 40 posições, vai ter aqui 40 perninhas dessas, 20 do lado de cá e 20 do lado de lá. Aí você vai distribuir conforme, né, o seu circuito. Você vai colocar um trifásico, vou colocar um bifásico, vou colocar um monofásico, né? Aqui você coloca o disjuntor. Na verdade, aqui a gente não consegue colocar um trifásico, tá vendo? Aqui ele só tem duas pernas. Significa, né, que esse painel aqui, né, ele é um painel aí para sistemas bifásicos, tá bom? Então, o disjuntor geral vai ser um bifásico, né? Você vai conseguir colocar no máximo aqui, né, um disjuntor bifásico, tá bom? E depois de pronto, né, ele fica mais ou menos dessa forma aqui, ó. Vou pegar aqui um pronto aqui pra gente ver, ó. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Opa, ficou pequenininha aqui a imagem, vou aumentar aqui pra gente poder, né, ver. Olha só, tá vendo? Esse aqui, né, já a alimentação é por cima e perceba o seguinte, o disjuntor geral, ele é um disjuntor caixa moldado, tá vendo? Ele é um trifásico. O barramento aqui, tá vendo? Ele é bem mais grosso, né? Significa que esse quadro aqui, né? Ele é um quadro mais robusto. Tá vendo aqui, ó, os circuitos secundários aqui, né? Depois aqui do geral. Eles são todos trifásicos, né? Então, ele tem sim, né? Digamos aí, uma potência maior, né? E por isso, né, que os barramentos são mais grossos e o disjuntor aqui é um disjuntor caixa moldado. Esses disjuntores caixas moldados, pessoal, geralmente, né, eles são aí, né, de corrente aí bem maiores, tá bom? Então, nós temos, né, esse modelo, né, na vertical, nós temos também, né, os quadros aí que são montados na horizontal, tá? E os quadros pequenos que a gente geralmente instala em casa, geralmente, né, eles podem vir bem aqui nesse modelo também, tá? É muito comum da gente ver. Vou separar aqui para vocês, olha, vou colocar aqui para vocês verem, né? Um modelo aqui de painel montado na horizontal, né? Então, vamos lá, olha só. Tá vendo? Ó, ele põe aqui, ó, o disjuntor caixa moldada também, põe os trilhos jeans na horizontal, né? E como é que é feita a alimentação? Tá vendo aqui atrás que tem bem na setinha aqui, ó, tá vendo? Tem aqui, né, uma coisa reta aqui, né? Isso aqui é o barramento tipo pente que a gente fala, tá? Então você alimenta, né? Você traz a alimentação aqui com cabo e depois você distribui para todos os outros aqui, tá? E aí, né? Todos os outros ficam alimentados e a saída, né? É com os cabos aqui, tá bom? Então assim, né? Nós temos esses dois modelos, tá? Tem até uma fotinha aqui que dá para a gente ver melhor, né? Como é que é os barramentos aqui tipo pente, tá? Então tá aqui, ó. O barramento tipo pente é esse camaradinho aqui, tá vendo? Ó? Você tem aqui, né? Esse aqui é um modelo trifásico, esse aqui é um modelo bifásico. Você tem também um modelo monofásico, tá bom? Coloquei lá um trifásico, né? O meu disjuntor geral é trifásico. Beleza, você pode colocar os monofásicos aqui, não tem problema. Sobrou duas perninhas aqui, ó, tá vendo? Você vai pegar, né, esse protetor aqui e vai colocar. E esse aqui, né, é o terminal, né, que a gente utiliza para trazer também a alimentação, tá bom? Então nós temos, né, esses dois modelos aí, né, seja na vertical ou na horizontal, que a gente pode, né, aí montar o nosso painel, tá bom, pessoal? Aí vai depender muito, né, de como é que você vai fazer, tá bom? Meu cliente quer montar aqui, né, um painel maior. Poxa, eu tô vendo que, né, para mim montar um painel maior, é melhor na horizontal, é melhor na vertical, vai depender muito também lá do espaço do seu cliente. Então, isso é uma coisa que você vai ter, né, que analisar lá na hora, tá bom? Então, lá na hora você vai levar a melhor opção para o seu cliente. É claro que, né, a gente sabe, pessoal, que quadros maiores, né, quadros maiores é muito difícil, né, da gente fazer o dimensionamento, tá bom? Vai ser muito difícil de você fazer, né, como eletricista, né, o dimensionamento aí de um quadro aí, né, de grande potência, tá? Geralmente esses quadros maiores, eles vêm, né, aí já pronto o projeto, tá bom? É claro que é muito comum, tá? E você pega muito tipo de serviço de você fazer a montagem do painel, tá? Mas aí o projeto mesmo em si, quando é um quadro maior, geralmente, né, você já encontra o projeto pronto, você vai só realizar ali a execução do serviço, tá bom? E também hoje em dia, tá, que tá muito, muito comum também de acontecer, ó, cheguei na obra ali, vou executar o serviço, né? E aí eu tenho um painel com lá, sei lá, tem um painel lá de
13, 14, 15 disjuntores. Aí o que você vai fazer? Olha, você vai lá na loja elétrica, por exemplo, da vida, né? Você vai falar assim, olha, preciso de um painel aqui, né? Com 13 disjuntores, sendo que os circuitos são esse e aquele, o meu disjuntor geral é esse, né? As minhas proteções são essas. A loja vai te entregar ali o quadro pronto, tá? Já todo montado, você vai só chegar, né, fixar ele lá na parede e sair, né, com os circuitos, tá? Para suas tomadas, para os seus interruptores, tá bom? Então isso aí também é muito comum e facilita demais a nossa vida, né? Montar um painel é extremamente importante a gente saber fazer, é extremamente lucrativo, né? Mas também a gente tem essa opção, né, às vezes, de levar isso para o nosso cliente. Você às vezes nem precisa falar isso para o seu cliente, tá? Por exemplo, olha só, meu cliente quer montar um quadro de distribuição aqui, né? Eu vou fazer para ele, vou ofertar, vou fazer o orçamento, né? Se eu optar por ir lá na loja, né, e mandar a loja fazer, não tem problema nenhum, né? Contanto que funcione, né? Você vai levar a solução pronta ali para o seu cliente. Igual eu sempre falei, pessoal, o que importa, né, a gente resolver o problema do nosso cliente, tá bom? Então, nada te impede de você também fazer isso. Ah, não, eu quero montar, né? Quando eu monto aqui, vai ter um custo mais baixo, é claro, né? A loja para montar, ela vai te cobrar por aquilo, né? Ah, não, então eu quero eu mesmo montar, né? Para mim, até mesmo para mim praticar, para mim ter ali, né, um lucro maior, não tem problema nenhum, tá bom? Se você tiver tempo para isso, né? Se você tiver considerado, né, o tempo da montagem dentro do seu cronograma, não tem problema. Por quê, gente? Montagem de painel, né, é um serviço, né, que mesmo a pessoa que tem experiência, dependendo do tamanho do painel, ele demanda um pouco mais de tempo, né? É necessário você organizar todos os cabos, é necessário você montar o layout ali bem certinho, tá? Então é muito importante a gente tomar cuidado aí na hora da gente fazer, tá, as montagens, tá ok? E aí, pessoal, nós vamos para um outro ponto muito importante, né? Nós vamos agora o quê? Para a parte da nossa proteção, tá? Nós temos que considerar, né, a instalação do DPS no nosso quadro, tá? Ah, mas nós não dimensionamos o DPS na aula passada, né? Qual que é a corrente do DPS, né? Pessoal, vamos lá. DPS é um dispositivo de segurança. Ele é sim obrigatório nas instalações, mas ele não funciona ali como disjuntor, né? A escolha dele é de forma diferente, né? DPS não é disjuntor, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos passar até para a folha de baixo aqui, ó. Vamos lá. Opa. Um outro equipamento, né, que devemos usar no nosso painel. DPS, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, nós temos aqui, ó, três classificações, tá? Ou três classes, né? Vamos colocar aqui, ó, três classes de DPS, tá? E aí, nós vamos lá. Quais são as diferenças dessas classes? Qual classe eu vou utilizar? Gente, isso aqui é muito simples, tá bom? Vamos lá. A primeira classe, tá? É aquela que nós usamos no quadro, no quadro aqui de distribuição. Ah, então aquele que eu vejo lá, né, aquele clamperzinho, né, o mais comum ali, aquele vermelhinho que eu vejo lá, ele é o de primeira classe? Sim, ele é, né, o de primeira classe, tá bom? Aquele ali é o que nós mais utilizamos, né, no nosso quadro elétrico. O de segunda classe, por sua vez, pessoal, ele é aquele que nós vamos utilizar ele em painéis secundários, tá? Então, que eles são utilizados em painéis secundários, tá? O que é um painel secundário, né? Gente, vamos lá, olha só, estou chegando na casa do meu cliente, a casa do meu cliente é uma casa de 2 pavimentos, tá? O primeiro pavimento, né, ele é o pavimento onde tem ali o quadro principal, né? O cabo de alimentação sai lá do relógio da concessionária, né? Chega até o quadro ali, então aquele ali é o quadro principal. O segundo andar, o meu cliente ele optou em não fazer a alimentação direto desse quadro. Ele quer levar, né, uma outra, ele vai sair, né, um disjuntor desse quadro principal, vai levar ele até uma outra caixa de distribuição lá no segundo andar e dali ele vai distribuindo o restante do circuito. Gente, não tem problema nenhum, isso aí é muito comum de acontecer. E aí, nesses casos, né, no segundo quadro, no painel secundário, aquele que vai ficar lá em cima, nós colocamos, né, esse DPS aí de segunda classe, tá bom? Então ele é muito utilizado nesses casos, tá ok? Ah, mas meu cliente, né, ele quer utilizar o de primeira classe, tem problema? Gente, não tem problema nenhum utilizar, tá bom? Como eu falei, é segurança, segurança nunca é demais. Ah, mas eu preciso utilizar o DPS, né, lá no quadro secundário, se eu já tenho no
no quadro principal? Gente, vai depender muito, tá bom? É recomendado o quê? Utilizar, né, este DPS no quadro secundário quando ele tiver uma distância superior a 30 metros, tá bom? Ah, o quadro fica então só a 10 metros, eu preciso utilizar? Depende, se o seu cliente quiser, né, ele pode colocar assim, não tem problema. Ah, o cliente quer utilizar o DPS, mas ele não quer utilizar o DPS de primeira classe, né? Ele tem algumas coisas aqui que para ele é muito importante, ele quer colocar o DPS de primeira classe para ter uma segurança aqui maior. Posso colocar? Gente, pode colocar, tá bom? Segurança nunca é demais, tá? Como eu falei, né? Você não pode trocar, tá bom? Eu tenho aqui, né, o meu quadro principal e eu quero colocar um DPS secundário. Eu posso utilizar? Não, você não pode. Aí você tem que utilizar, né, o DPS ali de primeira classe, tá bom? E nós temos também, né, o DPS de terceira classe, que são aqueles, qual que são esses? Né? São aqueles que vêm na tomada, né? Que são aqueles utilizados ali, olha, diretamente nas tomadas, tá? Não sei se você já viu, pessoal, tem uma foto aqui para mostrar. Ele é utilizado diretamente na tomada, tá vendo? Ele é uma espécie aqui de um T, né, de um Benjamin, que é isso que a gente coloca. Então você vai ligar ao pino dele aqui, ó. Você liga ele na tomada e você liga o seu equipamento aqui, tá vendo? E ele vai proteger, né, aquele equipamento ali em específico aí, tá? De algum surto na rede, tá bom? Então nós temos essas três classes, tá? A primária, a secundária, a primeira, a segunda e a terceira classe, né? Você vai encontrar desses DPS aí e você, né, vai instalar de acordo com a necessidade do seu cliente, né? Aí, se nós não dimensionamos eles, né, se são todos iguais, eles têm a mesma corrente? Não, pessoal, eles têm intensidades diferentes, tá bom? Você vai encontrar aí várias intensidades no mercado. Geralmente é o que a gente mais vê, né? É o de 20 ou de 45 kA, que significa ali quiloampere, tá bom? Então, aqui, ó, os mais comuns são os de 20 e 45 kA, tá bom? O kA aqui significa quiloampere, né? Que é o quê? Né? Nada mais, nada menos que você multiplicar por 1000. Então, por exemplo, um DPS de 20 kA é a mesma coisa de um DPS de 20.000 ampere. Então a corrente é muito alta. Ah, mas então como que eu vou saber qual que eu vou utilizar, né? Gente, isso daí vai depender muito do seu cliente, tá? Se é tudo igual, eu posso utilizar o de 45 mil? Claro que você pode, né? Você pode utilizar, só que qual que é o problema, né? O preço. O preço agregado deles são muito diferentes. Então, olha só, o de 20K é um valor, o de 45K vai ser outro valor, né? Você vai ter maiores aí que vão ser valores diferentes, tá bom? Então vai depender muito também, né, de como é que tá ali a programação do custo financeiro, né, para esse quadro que você vai montar. Olha, meu cliente, né, o custo dele aqui já está no limite, já está esgotado, então eu vou utilizar um de 20K, tá bom? Outra coisa também que é muito importante a gente levar em consideração, né, na hora da gente escolher o DPS, vamos lá, os equipamentos ligados à rede, são equipamentos mais caros, equipamentos aí que tem um valor agregado mais alto, equipamentos que precisam de fato, né, ter uma certa atenção com eles. É claro que você vai falar para o seu cliente, olha, seu equipamento é muito caro, você vai investir aqui agora em segurança, né? Mas você vai aí estar seguro com o seu bem, porque se tem um furto e ele, né, é maior do que o meu DPS suporta, ele vai passar para a rede e vai danificar o seu equipamento. Então, né, é muito bom você explicar isso para o seu cliente. Outra coisa, tá? Que é bom a gente levar em consideração, olha, é a questão regional, né? A incidência de raio na localização que você está trabalhando. Você consegue aí, né, através aí de históricos, né, de meteorologista, e ver como é que é o índice de raio, a incidência de raio. A gente sabe que o Brasil, por si só, né, ele tem aí um alto nível de incidência de raios, né, mas tem áreas aí que são maiores que as outras. Então, por exemplo, olha, aqui no centro, na região onde eu tô, né, que é a região sudeste, a gente tem uma quantidade enorme de raios, né, mas acredito que no nordeste, né, você tem menos chuvas, né? Então você tem uma incidência um pouco menor. Não é que não tenha, mas a incidência ela é um pouco menor. E assim, pessoal, na hora de escolher, é claro, né, que o maior ali, né, ele vai ser sempre a melhor opção, tá? Mas ele também vai ter um valor agregado mais alto. E pessoal, lembrando, né, DPS é para cada fase e para o neutro, tá? Então é o seguinte, olha, o DPS do neutro, né, é o mesmo DPS da fase ou tem diferença?
Depende do fabricante, tá? Você vai ver qual modelo você vai comprar e vai verificar ali se para aquele fabricante tem diferença ou se eles são iguais, né? Se você pode usar ele tanto para fase quanto para neutro, tá bom? Aí você vai alimentar eles, né? E vai fechar a saída deles ali com o aterramento. Ah, mas a entrada é por baixo ou é por cima? Ou tanto faz, né, gente? De novo, vai depender, né, do modelo que você vai comprar, tá bom? Então você vai ter que verificar, né, aí com o seu fabricante qual que é o modelo, né, para você utilizar, tá bom? Então vamos lá. Então nós já temos, né, 5 disjuntores que possuem um total aqui de 7 posições. Nós vamos acrescentar aqui agora mais 3 posições dos DPS. Tá? Então, por enquanto, né, nós temos aqui que o nosso quadro de distribuição ele precisa de pelo menos 10 posições, ok? Então, no mínimo 10 posições até agora, tá? Então, até agora, até aqui esse ponto. Por que eu estou falando até aqui esse ponto? Porque agora vai entrar, né, por fim, aqui num outro assunto, né, que a gente precisa falar, né? Então, que é o que, né? Os DRs, tá bom? E o DR o que, né? Como é que funciona? Eu já deixei ele por último porque nós temos que analisar a instalação dele, tá? Vamos lá. A norma, ela determina o seguinte. DR vai determinar o quê? Os DRs para locais específicos. Então, por exemplo, olha, locais onde tem chuveiro ou banheiro e também áreas molhadas. Né? Então, ali é onde a norma determina, né, que seja instalado ali um DR para aquele circuito, tá? Nos demais, ele não é de uso obrigatório, tá? Ele apenas é recomendado. Ah, mas aí nós temos duas opções, né? Você vai ter que verificar com o seu cliente também, né? Qual que você vai utilizar. Você pode colocar um DR maior e usar ele como disjuntor geral, ou você pode dividir aí entre os circuitos, tá? E quais são as vantagens, né? Olha, quando você coloca um DR ali como disjuntor geral, a vantagem é que você vai ter um custo mais baixo, que você vai colocar só um DR, o DR é um equipamento caro, né? Ele tem um valor agregado mais alto, e você vai ter mais espaço no quadro de distribuição. Por quê? Porque o DR ele ocupa uma quantidade maior de espaço, né, do que um disjuntor normal, tá bom? As desvantagens, né? Olha, se um circuito tiver uma fuga, toda a instalação será desligada. Então, por exemplo, eu coloquei um disjuntor DR ali como geral, tá? E aí eu tenho lá, igual no nosso caso aqui, nós temos lá 4 circuitos, tá? E aí, o circuito de iluminação, ele deu lá um problema, deu uma fuga, né? O DR geral vai cair e toda a nossa instalação vai ser desligada, tá bom? E o DR, pessoal, ele não protege os cabos do circuito elétrico, tá? Contra sobrecarga. A função disso é o DPS, ele vai proteger contra fuga de energia, tá bom? Então é muito importante a gente saber das vantagens e desvantagens. Olha, se tiver uma fuga, né, ali do DR como geral, como eu falei, você vai ter todo o seu sistema desligado, né? Se isso aí for um empecilho, você vai ter que colocar isso separados por circuitos, tá? No nosso caso, né, como a instalação aqui é pequena, nós vamos considerar um DR como disjuntor geral, tá bom? Ah, mas tem um cliente que quer um DR para cada circuito separado. O que você vai fazer? Você vai, por exemplo, colocar um DR ali, né, para todos os circuitos de uso geral que ficam em áreas molhadas. Então, por exemplo, olha só, eu preciso colocar, né, eu tenho lá, dois circuitos na cozinha, um circuito no banheiro, né, e tem um circuito lá na área de serviço. Eu preciso colocar um DR para cada um deles? Não, você pode, né, colocar um DR só para todos esses circuitos. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que somar, né, ali a potência desses 3 circuitos, e da mesma forma que nós dimensionamos o disjuntor geral, você vai fazer o mesmo cálculo considerando, né, esses circuitos apenas e vai dimensionar o DR para eles, tá? Lembrando, pessoal, que o DR ele deve ser instalado em série, tá? Com o seu circuito. O que eu quero dizer com isso? Né? A grosso modo, eu quero dizer o seguinte: o DR, além das fases, ele também vai o neutro, tá? É a única vez que nós seccionamos o neutro é quando nós utilizamos o DR, tá? Então, o neutro ele tem que passar no DR, né? E ele só pode ser fechado apenas com as fases daquele mesmo circuito que passam por ele, tá? Então, por exemplo, você vai derivar, né, o neutro ali, por exemplo, para uma outra tomada, né, ou em um outro circuito de iluminação, você vai ter problemas, porque o DR vai identificar ali como uma fuga e vai desarmar. Então, assim, eu tenho lá, né, minha barra de neutro. Tirei uma derivação dela e joguei lá no meu DR.
A saída daquele DR, né, o neutro que sai, só vai poder ser fechado nos circuitos que estão passando por ele. Então, por exemplo, olha só, vamos dizer aqui, né? A gente tem aqui, ó, vou pegar a nossa tabelinha aqui, né? Vou colocar, por exemplo, um DR aqui para o circuito C3 e para o circuito C4 só. Aí o que vai acontecer? Eu vou passar um neutro, porque, né? Eu tenho aqui esse camaradinho aqui, né? Ele é monofásico. Então, eu vou chegar um neutro no DR, eu vou ter que sair esse neutro exclusivo para esse circuito C3. Se eu, no meio do caminho, tiro uma derivação desse circuito C3 lá para o circuito C1, a hora que eu ligar a lâmpada que está associada ao meu circuito C1, o meu DR vai desarmar. Por quê? Porque ele vai identificar uma fuga de energia. Então, por exemplo, né, coloquei o DR aqui para o meu circuito C3 e C4. Gente, o neutro tem que ser dividido apenas entre esses dois circuitos, tá bom? Então, isso aí nós temos que lembrar, né, na hora aí da gente colocar o nosso DR, tá bom? E outra coisa, pessoal, toda vez que você acrescentar um DR, você tem que observar que a quantidade de posições ela vai mudar, porque, né, ele tem uma posição de neutro que passa por ele. Então, vamos lá. Né, se eu estou falando que ele tem uma posição de neutro que passa por ele, agora nós vamos lutar, né? Então, onde eu tinha ali um disjuntor bifásico, né? Bifásico geral de duas posições, agora eu tenho um DR bifásico também, porém com 3 posições. Porque, como eu disse, né, vai passar 2 fases mais um neutro por ele, ok? Então, o DR, né, ele sempre 2 fases e um neutro por ele. Então, o DR ele sempre vai acrescentar aí, né, mais uma posição, tá bom? Então, por exemplo, olha, eu tenho ainda lá, né, eu tenho agora um disjuntor DR de 3 posições. Eu tenho, né, 3 DPS que vão dar 3 posições. Eu tenho um disjuntor bifásico de 2 posições e tenho mais 3 disjuntores monofásicos monofásicos que vão dar também 3 posições, ok? Então, a soma aqui de tudo, a soma vai ser igual ao quê, né? Vamos lá, 3, 6, 9, 10, 11, tá bom? Então, tem um total aqui de 11 posições no meu painel, tá bom, pessoal? Então, é o seguinte, né? Eu preciso, né, de um painel que suporte até 11 posições, tá bom? Então, vamos lá. O meu painel, ele deve suportar, no mínimo, 11 posições. Eu vou comprar um painel de 11 posições? Claro que não. Por que não? Vamos lá. Quem acompanhou a aula passada viu que, né, o nosso disjuntor geral, ele tá um pouco aí, acima, ele tá no limite ali acima do que, né, de fato o nosso sistema exige, né? A gente viu que a gente podia ter colocado um pouco menor, mas aí de acordo com aquilo que a gente viu, a gente identificou, olha, eu vou colocar, né, o máximo que eu consigo aqui, justamente pensando no seguinte, olha, amanhã ou depois eu posso acrescentar, né, aqui no meu painel alguma coisa, né, algum circuito. Então, meu cliente vai fazer uma reforma, né? Eu vou, depois, mais para frente, colocar alguma coisa. A gente tem que levar isso em consideração. Então, né, por exemplo, aqui, olha, vou colocar lá, né? Vou colocar um painel aqui de, por exemplo, 16 posições, tá? Por quê? Né? Eu já fico assegurado aqui, né, que eu vou, né, mais para frente aí, se eu precisar acrescentar alguma coisa, eu vou ter espaço. Sem contar também, pessoal, que olha só, se eu coloco ali, né, um de 11 posições, gente, você vai ter um espaço ali bem pequeno, né? Você vai ficar ali justo demais. Então, a hora que você lançar os cabos, né, passar ali, amarrar os cabos, fazer o acabamento, você tem uma dificuldade muito maior. Então, o ideal, né, é que você coloque ali, né, um pouco maior, não precisa ser nada exagerado. Eu tenho 11 posições, eu vou colocar um quadro de 25, de 20. Não, vou colocar, né, um pouco maior, justamente o quê? Para a gente trabalhar ali como uma reserva de emergência, né? A gente faz assim, a famosa gordurinha, tá bom? E aí, pessoal, nós chegamos aqui, né, na nossa
no nosso final aqui, né? Nós já definimos tudo aqui. Então vamos lá, olha. O meu quadro de distribuição. Vamos lá, né? Vamos fazer aqui, ó. Peraí. Melhor. Nossa lista de material, né? Para esse quadro. Vamos lá. Um quadro de distribuição de 16 posições, tá? Que nós colocamos aqui. Um disjuntor DR de 32 amperes, certo? Vou até pegar a tabelinha de novo aqui, para ficar mais fácil para a gente visualizar aqui, né? Eu quero botar lá em cima toda hora. Então, vamos lá, como nós vamos fazer a nossa disjuntor, né? Então, um disjuntor DR 32 amperes, 2 vezes 32 amperes, né? Vamos lá, 3 disjuntores, uma vez, opa, 3 não, né? Vamos lá, aí, tá vendo? Por isso que é bom a gente colocar a tabelinha aqui, né? Então, aqui, ó, um disjuntor, uma vez 10 amperes, vou colocar aqui em parênteses, tá? DIN, para a gente saber. Vamos lá, 2 disjuntores, uma vez 16, também é DIN. Um disjuntor, 2 vezes 20, também DIN, né? 3 DPS, né? O que mais nós vamos precisar aqui, né? Vamos lá, né? O que mais que a gente vai precisar? Tem mais algumas coisas que a gente precisa, mas o que nós vamos colocar aqui na lista, mas nós temos que prestar muita atenção na hora da gente comprar. Por quê? Tá? O nosso DPS aqui, ó, só para a gente lembrar aqui, nós vamos colocar, por exemplo, aqui de 20k, tá bom? Nós vamos considerar ali o mais em conta, tá? O que nós vamos considerar aqui, né? Uma outra coisa, que isso aqui também é indispensável, né? Nós vamos precisar um pente bifásico, porque o nosso layout, né, ele vai ser na horizontal, eficácia de 11 posições, tá ok? Então, nós definimos aqui, né, o painel será montado na horizontal. Então, com isso, nós vamos, né, utilizar aqui os pentes bifásicos, tá? De no mínimo 11 posições. Provavelmente você não vai encontrar um pente de 11 posições, ele vai ter um pouco mais, né? Mas aí depois, igual eu falei, você vai colocar, né, ali a capa de proteção, ou você pode também cortá-lo ali, né, e deixar na posição, na quantidade certa de posições que você vai precisar, tá bom? Terminais para cabos, né, com bitola do cabo que vai utilizar. A gente não pode se esquecer dos conectores, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui, né, eu vou usar cabo de 4mm, cabo de 1,5, cabo de 2,5. Então, eu tenho que ter, né, esses terminais aqui junto comigo na minha bolsa, tá? Quantos terminais eu preciso? Gente, você não consegue comprar um, dois, você vai comprar um pacotinho lá, né, com 100, com 50, né? Então, você vai comprar um pacotinho. Gente, isso daí nunca é demais. Você sempre vai estar utilizando, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, terminais de acordo com a bitola dos cabos, tá ok? Não podemos esquecer, tá? O terminal para o barramento. Esse aqui são 2 unidades, tá? 2 unidades. Esse você compra na unidade, tá bom? Então, 2 unidades, terminal para barramento. O cabo, né, que nós vamos utilizar, os cabos, né, que vamos utilizar. Esses cabos, pessoal, é o seguinte, né, geralmente eles vão vir ali do circuito pronto, né, então, aí não tem nem como a gente definir, mas a gente está colocando aqui só para a gente ter uma ideia, né. E aí, assim, pessoal, outra coisa, tem mais algumas coisas que nós vamos precisar, mas você vai ter que analisar quando você comprar a sua caixa. Por quê? Tem algumas caixas que já vêm com esses periféricos embutidos, que são o quê, né? O trilho DIN, tá bom? Então, isso aqui, ó, nós temos que analisar se vai vir junto ou não da caixa, tá? São o quê? Trilho DIN, os disjuntores, o barramento de neutro e o barramento de terra, tá bom? Então, isso aqui, né, é o que nós vamos precisar para a gente fazer montar o nosso quadro, tá? E por que eu falei que isso aqui nós temos que analisar, tá? Gente, tem alguns modelos aí de painéis que você compra, tá? Desses pequenos mesmo, que ele já vem embutido ali, né?
o trilho DIN e as duas barrinhas, tá? Se o modelo que você comprar não vier, aí você vai ter que comprar, né, e colocar eles lá, tá bom? Geralmente vem lá o lugar certinho de você encaixar, né? Você vai encaixar lá e não vai ter problemas, tá bom? Então, pessoal, aqui nós definimos, né, tudo que nós vamos precisar e agora, né, para a próxima aula nós vamos partir para a montagem, tá bom? Eu acho que está ficando mais claro, né, aquilo que você precisa para aumentar a sua renda como eletricista e se tornar aquele profissional requisitado e não só mais um eletricista qualquer aí no mercado. E junto aqui nós definimos, né, o que nós vamos usar no nosso painel. Com isso nós vamos trazer o que? Benefícios para o nosso cliente, né? Quais benefícios são esses? Olha, economia, segurança, né? Mas calma, né? Que isso vai ficar ainda melhor. Amanhã, na nossa aula mais importante de todas, você vai montar e organizar esse painel junto comigo, tá bom? E além disso, você vai saber o que você precisa aí para vender o seu serviço, o que você precisa para ter clientes aí todos os meses, tá bom? Para isso, né, eu vou te passar um plano de ação do eletricista de sucesso. E olha só, pessoal, estou tentando passar aqui o máximo que eu posso para vocês, né, dentro deste curso gratuito. E tudo isso que eu estou passando aqui é apenas, né, uma pequena amostra do que eu tenho lá no meu curso completo. O curso ele se chama Projeto Eletricista de Sucesso, onde eu ensino, né, o passo a passo ali de forma bem detalhada mesmo, né, o meu método de vendas para você aumentar a sua renda aí todos os meses, tá bom? Lá no curso eu te ensino também, né, tudo que você vai precisar para se tornar um eletricista de sucesso, desde lá, né, dos fundamentos mais básicos da elétrica até a partida de um motor, tá bom? Eu vou te ensinar de forma bem detalhada como é que você vai ter mais clientes, como é que você vai fidelizar esses clientes, ensino a fazer qualquer tipo de dimensionamento, a fazer qualquer tipo de instalação, a fazer a montagem dos painéis, né? Então o que mais? Vamos lá, seção de condutores, interruptores paralelos, ventilador de teto, tomada de uso específico, tomada de uso geral, emendas, falando sobre normas, tudo isso aí e muito mais para você, né, se tornar um eletricista de sucesso de verdade, tá bom? E assim, a cereja do bolo, né, que a gente falei que é o nosso carro-chefe, é que eu acompanho de perto e dou suporte para todos os meus alunos, tá bom? Tudo para eles alcançarem a sua independência financeira, né? Porque a gente sabe, pessoal, que ter alguém ali, né, te falando onde é que você está errando, isso é fundamental para alcançar aí os seus resultados mais rápidos, não é verdade? E assim, pessoal, as inscrições para esse curso, né, elas vão ser abertas logo, tá bom? Na próxima segunda-feira, dia 7 de abril, tá bom? Mas vamos voltar aqui, né, que não é sobre ele que eu quero falar agora, ele nós vamos falar mais pra frente. E assim, só pra gente reforçar, tá bom? A nossa terceira aula, que é a mais importante de todas, tá? Ela vai ser liberada amanhã a partir das 8 horas da manhã, tá bom? E antes da gente encerrar, eu quero te pedir uma coisa, tá bom, pessoal? Comente aqui embaixo, né, como essas aulas têm te ajudado, deixa aqui a sua dúvida, tá bom? E outra coisa, não se esqueça de nos acompanhar lá no Instagram para não perder os avisos, tá? E também, sim, né, se você puder, já se inscreva aqui no canal para você receber as notificações aí quando a gente postar alguma coisa, né, postar um vídeo novo, ok? Então, pessoal, um abraço e até amanhã.